Peraí, que ainda não. Tem que se pôr todos bonitos agora para a gravação. Para a fotografia. Ok, já está. Já está? Obrigada. Portanto, eu gostaríamos de agradecer a todos os que estão aqui presentes e iniciava com agradecimento, tanto aos colegas que estão presentes nesta quinta edição do Share Talks, portanto, já vamos, como estávamos a dizer há bocadinho, formalmente na quinta edição. Também eu acho que gostava também de agradecer a todos que disponibilizaram o seu tempo para estarem connosco, mas que tenho a certeza que vão contribuir para o enriquecimento do evento com as vossas questões. Espero, portanto. A equipa do Share Talks, eu gostava também de referir que, portanto, estou aqui, mas quem está também na equipa a operacionalizar portanto, este fórum é a Joana Ribeiro, a Carla Rafael, a Berta, o Orlando, a Catarina, a Araújo, a Cátia Santos, o Daniel, a Ana Ferro e a Silvina, que representam, no fundo, as vozes dos nossos fóruns de reflexão e de discussão de todas as escolas da Rumos Educação. Com um espírito crítico, construtivo, desafiamos-nos também, desafiando os nossos professores a partilharem o que de bom produzem e pensando sempre na motivação, no envolvimento, na criatividade e no sucesso dos nossos alunos. Também queria agradecer à Catarina, obrigada Catarina Fernandes, e à Cristina Moutinho, que já não vão fazer parte direta desta equipa, mas que já foram substituídos pelo Daniel e pela Catarina Araújo, mas que não se vão ver livres de certeza de nós. Também ao Luís Monteiro, à Sofia, ao André, que colaboram sempre neste projeto. A todas as pessoas e alunos que partilham de uma forma muito altruísta e corajosa, e eu costumo dizer corajosa assim porque a criatividade exige coragem para experimentar, avaliar e melhorar. As escolas da Rumos Educação são isto, uma garantia de que o todo serve melhor a educação dos nossos alunos do que o individual. Esta quinta edição de Share Talks vai abordar temas que, numa época em que impera o digital, eu queria saber mais como utilizar algumas ferramentas digitais também e a sua aplicabilidade em diferentes áreas. Achamos que é pertinente, a equipa achou que era pertinente, assim como desmistificar alguns mitos que por vezes são ancorados, que determinadas plataformas ou ferramentas têm aplicação muito balizada só em determinadas áreas. Portanto, hoje resolvemos fazer aqui uma abordagem do tema da Khan Academy, que vai ser realizado por dois colegas, em perspectivas um bocadinho diferentes. Portanto, a Khan Academy é uma ferramenta, várias valências, pela Joana Ferreira da Ruiz Costa, da Escola Ruiz Costa. Depois, numa perspectiva mais da Khan Academy aplicada à metodologia de trabalho-projeto pela nossa colega Sónia Costa, da Escola Profitecla do Polo de Braga, e também a partilha de um projeto que deram tanto ao nome FlashMet, que é um desafio em qualquer momento pelas colegas, que vai ser partilhado pelas colegas Isa Brandão, Paula Dias e Marta Prado, que são as nossas professoras de matemática do Profitecla de Guimarães. Portanto, só queria depois relembrar que a Profitecla de Guimarães vai colocar um link também para vocês, para todos os participantes, colocarem nos vossos telemóveis para fazermos aqui um breve desafio. No final, depois segue-se como é normal, um período de debate, questões e das vossas partilhas. Portanto, vamos a isto, está bem? E muito obrigada. Joana. Ora bem, já de começar, não é? Bom, antes de começar, deixem-me só fazer aqui, iniciar a partilha com som. Vamos ver se faço isto tudo direitinho. Bom, vamos falar um bocadinho do Khan Academy e as suas várias valências. Facilmente entramos no site, os alunos facilmente entram no site fazendo uma pesquisa no Google e aparece-lhes logo, e isto parece um bocado um exagero mostrar-vos. Porquê? Porque vai haver uma diferença entre nós fazermos a pesquisa. Quando nós fazemos a pesquisa aparece-nos o site automaticamente em pt-pt.khanacademy.org e depois isto vai fazer uma ligeira diferença em relação aos conteúdos que estão disponíveis nas diferentes versões do site. Então, quando nós entramos como professores,
no site. A primeira coisa que nos aparece são as diferentes turmas, as turmas que eu tenho aqui. Se eu escolher uma das minhas turmas, vai-me aparecer aqui a lista de alunos. Como podem ver, eu sei fazer riscos muito bem, pronto, uns mais para cima, outros mais para baixo. Vai-vos aparecer a listagem de alunos e depois o que é que vocês conseguem ver, isto só para fazer aqui uma pequena introdução de como é que vocês podem utilizar a ferramenta para criar turmas, podem criar turmas e depois verificar o progresso dos vossos alunos dentro daquilo que são as atribuições que vocês lhes dão. Se forem aqui à parte das atribuições, vão-vos aparecer aqui estes submenus e dentro destes submenus vocês podem consultar os resultados das atribuições e podem ir vendo se eles estão a conseguir ou não fazer as tarefas que vocês lhes indicaram. Nomeadamente, podem ver se eles viram, quando aparece aqui isto, se eles viram os vídeos, se não viram, e os resultados que eles têm nos exercícios que fazem. E depois conseguem ver que há aqui um jovem que não fez nenhuma das tarefas, isto indica-vos que eles não fizeram as tarefas. Se carregarem aqui no gerir, vai-vos aparecer quais é que foram as atribuições, ou seja, os conteúdos que vocês lhes deram para eles fazerem. Regressando à página inicial, vocês podem sempre criar uma turma. Aqui na nova turma, vamos dizer que lhe chamamos uma turma Share Talks e podem já escolher que tipo de conteúdos é que vocês querem disponibilizar para a turma. Podem fazê-lo ou não. Podem selecionar ou podem carregar em seguinte ou podem saltar. E depois têm várias formas de convidar os alunos. Através do Classroom, convidando os alunos através de um link ou criando as contas dos alunos. Eu, da última vez, criei as contas dos alunos para verificar se era mais fácil ou não. E realmente é relativamente mais fácil criarmos nós as contas dos alunos, porque depois eles nunca sabem se entraram com a conta da escola, se entraram com o e-mail da escola, se entraram com o e-mail pessoal, depois perdem o acesso à conta e depois têm que criar nova conta. Então eu optei por isso. Mas também podem fazer utilizando o link. E então, isto era se forem vocês a criar as contas dos alunos, se forem através do link, podem só copiar o link e partilhar, por exemplo, no Teams, ou então eles fazerem o registro e introduzem o código da turma. Finalizam a vossa turma e cá está a lista dos alunos, que não têm, que vocês não se inscreveram ainda, e ficam aqui com a listagem dos alunos, como viram há bocado. Bom, mas não foi para isto que vocês vieram aqui. Vocês vieram aqui para... Não é aqui. Esperem lá. Isto tem sempre que haver um problema técnico. Eu tenho sempre que errar aqui alguma coisa na partilha. Portanto, vocês vieram aqui para ver isto. Pronto. A plataforma. Eu não vos mostrei logo a plataforma, logo desde o início, porque queria salvaguardar um bocadinho a identidade dos alunos, que achei que fazia sentido, daí aqueles print screens no PowerPoint. Pronto. Quando vocês entram aquilo que eu vos estava a dizer, as turmas, as listas de alunos, mas o que é que nós temos aqui? Podemos baixar então aqui os assuntos. Em português, quando nós estamos aqui no PT, em português nós temos sobretudo conteúdos da área da matemática, por assunto ou por ano, e depois temos alguns conteúdos da área da física, da química e da biologia. Eu, como sou professora de inglês, perguntei à minha colega de matemática como é que ela fazia. E aquilo que ela me explicou foi que, quando nós fazemos a organização, se nós formos por ano, os temas não estão exatamente relacionados com aquilo que nós estamos a dar. Então, o que é que ela costuma fazer? Vamos imaginar que estão a dar o domínio das funções, professores de matemática, estejam comigo. E então, vamos lá, então, o que é que nós temos? Temos sempre aqui alguns exemplos de alguns vídeos. Por exemplo, não sei se
Se pretendias ter som, a gente não Joana, está a não ouvir estamos a nada. ouvir. Não está o som. Espera aí, Não. então. Não. Eu disse que tinha que fazer alguma asneira na partilha. Não, pensávamos que ias cantar, mas pronto. Não. Não é desta, não é desta. Espera aí, então. Porque eu tinha incluído o som no início, mas como comecei nova partilha, não estava. Temos os lados aqui Agora já está? desta equação, Sim, então agora está ok. ficamos com x diferente de 2. Esta condição aqui descreve o domínio desta função. Nós dizemos que o domínio de f de x vão ser os pontos x, tal que x é diferente de 2. Muito bem, vamos fazer aqui outro exemplo. Vamos supor que temos guia de x. Isto Pronto, vamos ter consegue- teste? Vamos ter que vai ter teste? Tá, é porque agora tens que fazer o Para exercício. nós? Pá. Agora faz o exercício. Agora, quem é que esteve atento para saber qual é a resposta? Esta Vamos não é... imaginar. A função. Não. Vamos só selecionar ao calhas sem tentarmos sequer acertar. E eles podem ir verificando a resposta, ok? Eles podem ir verificando a resposta. Vamos imaginar que eles selecionaram a resposta errada. Foi de propósito, só para vocês verem o que vem a seguir. Podem pedir uma pista que lhes vai dar alguma explicação daquilo que é a matéria, daquilo que é a questão, e que lhes vai remeter novamente para alguns vídeos. E podem tentar de novo. Como voltaram a errar, podem voltar a tentar até acertar ou avançar para outra pergunta por agora. E por aí em diante. E depois vocês vão conseguir ver através daquela parte que eu vos mostrei no início, nas atribuições, na gestão das atribuições, o que é que eles conseguiram efetivamente fazer e o que é que não conseguiram. Se quisermos depois aumentar os conteúdos e perceber, para além da matemática, da física, da química e das ciências, o que é que nós temos aqui, é aquilo que eu costumo dizer aos meninos quando eles dizem: "Oh, professora, não está a funcionar." Eu digo-lhes assim: olhem ali para cima e vejam se tem PT. Então vamos aqui ao PT e vamos tirá-lo. E ao tirá-lo, podemos tirar a ponto também, e ao tirá-lo o site vai nos passar a estar em inglês, ok? Estamos exatamente no mesmo sítio, mas em inglês. Nós vamos voltar ao início e vamos ver então aqui o que nós temos, que são um sem número de conteúdos muito superior àquilo que temos disponível em português. Yes. Temos na mesma a questão da matemática, temos muitos conteúdos disponíveis em inglês de matemática, ciências, na área da computação. Perdão. Isso está mal desde ontem. Diz? Está mal desde ontem. Tá. Temos muitos conteúdos disponíveis de computação, inclusive também temos conteúdos disponíveis de economia, e eu na parte do inglês aquilo que mais trabalho é esta parte da gramática. Há alguns conteúdos temáticos, mas não se adequam muito àquilo que são as nossas matérias. Portanto, eu às vezes também vou buscar, por exemplo, no terceiro ano, nos módulos 8 e 9, que falamos de carreiras, que falamos de empreendedorismo, venho buscar aqui alguns conteúdos a careers, personal finance, mas na maior parte das vezes trabalho aqui nesta questão da gramática. Mas há uma coisa que eu acho engraçadíssima, que vos vou mostrar, que é na parte das Arts and Humanities. E isto também está um bocadinho direcionado para a área técnica do design, por exemplo. Isto fala aqui, estas iniciais não, fala muito de história, muito relacionado com US, é muito dirigido, mas depois tem aqui uma parte que eu acho giríssima, que é de storytelling. E queria implementar para vocês verem, mas não tivemos tempo, e experimentar fazer com uma turma do primeiro ano isto, porque há uns anos atrás uma turma do primeiro ano fez, numa disciplina da área técnica, esta parte do storytelling. Tem Imagineering in a Box e o Pixar in a Box. Então, há vários, isto vai guiá-los através, se vocês abrirem, conseguem perceber que existem várias etapas. E dentro das várias etapas vocês têm vídeos e têm exercícios que depois eles vão fazendo para depois chegarem
ao final. Tem o Teaching Resources, que vos vai dar a ideia do que é que vocês têm para fazer, e eu vou-vos mostrar só um pequenino vídeo para vocês perceberem a motivação que isto pode dar aos nossos alunos. E é este aqui dos characters. Introduction to character. How do you make an audience care about a character? That's a really hard one. You ever heard of the elevator test? No, what's that? So when you're struggling with your character and you're trying to figure out who they really are, it helps a lot to put them in an elevator. What was that? Desculpem. What was that? Okay, it's okay. Louise, how about you tell me about the elevator thing? Oh, okay, yeah, so when you're trying to figure out your characters, it helps to trap them in an elevator and see how they react. Ou seja, os vídeos desta atividade nada têm a ver com os vídeos da parte da gramática, nem os vídeos da parte da matemática, ok? Pronto. E isto é uma forma, depois eles têm atividades. Dentro das atividades eles têm, por exemplo, imaginar as personagens, depois criar as características das suas próprias personagens, fazer, desenhá-las, etc. Ora bem, depois disto tudo, interessa saber o que é que os alunos pensam em relação a isto. Interessa-nos saber se eles efetivamente acham piada a isto. E acham. Não todos, não em todos os conteúdos, mas ainda vão achando alguma piada. Não era isto. Estão a ver um slide que diz opiniões? Sim. Boa. Então o que é que eles acham? Eu fiz um inquérito aos alunos que estão do primeiro ano a trabalhar comigo e fiquei efetivamente contente porque já tive algumas turmas em que a opinião geral não era exatamente esta. Então eles acham que os conteúdos, quer os vídeos, quer os exercícios, que são bons, que são interessantes, e a facilidade e a acessibilidade da plataforma também é muito boa. Ainda vocês não conseguem ver tudo. Eles consideram que é um bom complemento às aulas tradicionais e que poderá substituir algumas das aulas tradicionais. O que eu tinha aqui para despistar não é uma boa ferramenta de aprendizagem e, neste caso, nenhum destes alunos selecionou esta opção. Dizem que é um bom site de aprendizagem, são algumas das opiniões que eles partilharam, exatamente como eles disseram. Achei particularmente engraçado esta que diz, foi bastante prática e simples de entender. Eu, pessoalmente, não tenho muitas dúvidas em inglês. No entanto, acabei por perceber algumas regras que antes nem sabia que existiam. E ao saber delas, sinto que melhorei a forma como escrevo relativamente à gramática. Ou seja, foi sensacional. Eu sei que, pelo menos a sensibilidade que eu tenho, que já tenho utilizado a plataforma há uns tempos, é que nem toda a gente pensa da mesma forma. Porque nem todos os alunos se conseguem adaptar a uma ferramenta autodidata, não é? A ferramenta promove uma aprendizagem independente, promove algum autodidatismo e prevê que eles se organizem e que sejam capazes de ver os vídeos com atenção e que procurem aprender por eles próprios. Nem todos são capazes de se organizar a isto, de se adaptar a esta função. Todos são unânimes em dizer que é um complemento, poderá ser um complemento, nunca poderá ser um substituto, porque continuam a precisar que o professor lhes explique a matéria, lhes esclareça as dúvidas e os apoie, mesmo utilizando a ferramenta, mesmo que a ferramenta seja algo frequente, continuam a precisar que os professores a apoiem. Mas espero ter mostrado aqui que, pelo menos, que isto não é só uma ferramenta de matemática, não é só uma ferramenta de inglês, há várias coisas que nós podemos utilizar e eles, se forem motivados vão conseguir trabalhar com a ferramenta e vão gostar, e é pelo menos uma forma de os motivar, de lhes dar algumas aulas diferentes, de sair um bocadinho da rotina, de variar as estratégias que nós utilizamos. And that's all, folks.
Obrigada. Eu acho que depois as questões poderíamos fazer no final das 3 apresentações. Mas para que retiramos também acho que podem-se fazer às vezes turmas até ou grupos de ritmos diferentes, não é? E em termos de atividades de enriquecimento e atividades ou não é? Portanto, eu acho que poderá ser uma boa ferramenta. De qualquer maneira, deixo isso depois para os colegas comentarem e verem no final. Depois passava, muito obrigada Joana, passava aqui à nossa colega Sónia, que é da Profitecla de Braga e que utiliza mais, portanto nós temos a metodologia de projeto na Profitecla de Braga e ela introduz em alguns campos e em algumas situações também, portanto a plataforma do Khan Academy. Sim. Sónia, boa tarde. Obrigada, Joana. Eu, por acaso, vi agora uma forma totalmente diferente de utilizar a plataforma daquela que eu utilizo, não é? Eu utilizo a plataforma única e simplesmente para a matemática, mas também vejo que podemos fazer projetos interdisciplinares com a Khan Academy, usando para outras disciplinas. Então, irei abordar a questão da Khan Academy no contexto de metodologia de trabalho de projeto, que é aquela que nós utilizamos aqui na Profitecla de Braga. Em primeiro lugar, só ressalvar em termos mais teóricos que esta metodologia é um modelo pedagógico que creio que se adapta ao mundo contemporâneo e ao perfil do aluno de hoje, o nosso aluno 21, pois consegue envolvê-lo na sua própria aprendizagem porque utiliza imenso as plataformas digitais e coloca o aluno num papel central em todo o seu processo de aprendizagem. Então os alunos são uma parte ativa no seu próprio processo de aprendizagem e vai numa perspectiva mais prática, oposta ao ensino tradicional, em que o aluno é mero receptor passivo e sem praticamente nenhuma capacidade de decisão relativamente à planificação e sobre a forma como vai adquirir as suas aprendizagens. No fundo, eu costumo dizer que esta metodologia vai de encontro à frase do professor Paulo Freire, que nos diz que ensinar não é transferir conhecimentos, mas sim criar as possibilidades para a sua própria construção. Então é isso mesmo que nós fazemos com a utilização desta metodologia. Uma das primeiras fases desta metodologia é a exploração temática, na qual o aluno lança o desafio sobre o tema a abordar e os alunos são levados a descobri-lo, claro que sempre com a orientação do professor, que poderá fazê-lo de diversas formas, através de pesquisas na internet, da visualização de um filme, vídeos, pesquisa de artigos, documentários, entre outros. Na área da matemática, e no nosso caso específico, que hoje abordamos aqui, eu costumo optar por utilizar vídeos do programa da SIC Notícias Isto é Matemática, que aborda tópicos de matemática de uma forma muito descontraída e divertida e que mostra a utilização prática e até aquele vídeo que a Joana passou era dinamizado pela mesma pessoa que faz estes vídeos do Isto é Matemática, que é o professor Rogério Martins, do Instituto Superior Técnico. E além destes vídeos do Isto é Matemática, eu também, nesta fase introdutória, eu também utilizo os vídeos disponibilizados pela Khan Academy, mas nesta fase opto apenas pelos aqueles vídeos mais introdutórios, pois o objetivo, neste momento, não é adquirir o conhecimento, mas sim preparar a planificação das atividades letivas. E a minha opção por estas duas plataformas, não só nesta fase introdutória da metodologia, mas como nas posteriores, prende-se com a fiabilidade, porque qualquer pessoa pode publicar na internet e temos acesso a imensos conteúdos, mas em particular em conteúdos matemáticos, são aqueles que eu domino um bocadinho melhor, vejo que os alunos deparam-se com conteúdos que estão incorretos, ou são ambíguos, ou conduzem a erros, ou não utilizam a mesma notação que nós utilizamos aqui em Portugal. Mas, se optarmos pela utilização desta Khan Academy, temos a certeza que são confiáveis, porque em contexto português, todos os materiais são validados pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pela Associação de Professores de Matemática. E uma outra mais-valia é o facto de a aplicação ser gratuita, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso a esta aplicação. Então, depois desta fase introdutória, passa-se à fase da execução da planificação.
E para tal, a Khan Academy continua a ser uma sugestão, pois possui conteúdo teórico, como vídeos e artigos, tal como a colega já mostrou, mas também possui os conteúdos práticos, nomeadamente propostas de exercícios, com feedback instantâneo, como nós vimos ali, que permite uma aprendizagem autónoma e personalizada, adequada ao ritmo individual de cada aluno. Nesta fase das pesquisas, os alunos autonomamente fazem a sua pesquisa, no entanto, no final é sempre feita uma partilha em turma e os conteúdos são consolidados por mim. Mais posteriormente, nos momentos de prática, também utilizo a Khan Academy e queria salientar, ali como a colega mostrou, nós podemos escolher exercícios iguais para toda a turma ou identificar exercícios diferentes para os alunos, ou seja, nós podemos adequar também às capacidades e às competências e ao ritmo de cada um dos alunos. E esta é uma parte mais teórica. Agora, mais prática. Eu pretendia agora partilhar com vocês um vídeo que eu fiz numa das minhas últimas aulas, em que mostro mesmo a utilização desta plataforma. Deixa-me ver aqui, só um bocadinho. Então, eu fiz este vídeo numa turma de segundo ano, uma turma mista de restauração, cozinha, pastelaria e comunicação. No entanto, a disciplina de matemática é lecionada exclusivamente à turma de cozinha e pastelaria. Nós estamos a abordar o módulo 5, que é a taxa de variação, e na planificação estava designado que iríamos fazer uma pesquisa sobre o que é a taxa de variação e qual a sua interpretação física e geométrica. Então eu iria passar-vos aqui um vídeo, o vídeo tem cerca de 4 minutos, também? Deixem-me ver se eu consigo partilhar, sem problemas técnicos. Está aqui, ok. Conseguem ver o vídeo? Sim? Eu ainda não liguei. Podem posicionar no vosso quadro. Sim? Isso. Estes são os alunos a entrarem então na turma que eu criei previamente, como a colega fez, com o código que lhes passei. Juntos à turma, eu criei a turma com o vosso nome, o nome da vossa turma. Muito bem. Ok. Podes fechar. Para vocês pesquisarem e aprenderem aqui uma taxa média de variação, como é que nós vamos fazer isto? Como fazemos no costume, vocês fazem a pesquisa, tentam perceber o conceito, depois eu vou pedir para um de vocês vir explicar o quadro, o conceito, e eu vou verificar se está tudo correto e depois vais fazer os exercícios que sugerem nessa plataforma. Está bem? Está ok? Ver o vídeo, vais tentar perceber o que é a taxa média de variação, vais ver os exercícios, certo? Resolvidos. E depois, antes de continuarmos, para fazer o praticar, vamos ver todos em conjunto. Combinado, Miguel? Ok. Então vá. Vamos para cada um ao seu ritmo tentar perceber os conteúdos, está bem? Entendi. Cada um ao seu ritmo. Depois, vamos ver todos em conjunto. Combinado? Tempo. E deixem-me escrever desta forma. Qual é a variação da distância, a taxa de variação da distância em ordem ao tempo, que as pessoas por vezes chamam de velocidade? Este triângulo é a letra grega delta. Significa variação na distância sobre variação no tempo. Bom, o que é que isto será? Vamos pegar em 2 pontos. Vamos analisar a variação da distância sobre a variação do tempo quando vamos de tempo igual a 0 para tempo igual a 1. Então aqui a nossa... Agora que já viram então o vídeo, já perceberam qual é o conceito de taxa média de variação?
Concluiu. Ponham assento, se faz favor, na média. Isso. Queres explicar o que está a escrever no quadro, Mariana? Sim. Então vá lá. Taxa média de variação no intervalo também pode ser escrita por TM é intervalo entre A e B, que é dado por um coeficiente entre a imagem de menos B menos A sobre B menos A. Muito bem, obrigada. Bem, isto foi o vídeo de uma aplicação prática que fizemos numa das últimas aulas e que depois deste vídeo, depois de esclarecer dúvidas que alguns alunos ainda mantinham, depois de assistir ao vídeo do Khan Academy, eles assistiram também à resolução de alguns exercícios sobre este conteúdo e depois eu propus-lhes que fizessem, como há pouco a colega Joana Ribeiro também o fez, propus que eles fizessem alguns exercícios e pude verificar no final, tal como a colega mostrou, qual o tempo que cada aluno dedicou a pesquisar, a fazer os exercícios, quais os exercícios que acertaram, quantas vezes erraram, quantas vezes mudaram de exercício. No fundo, consegui perceber quem conseguiu resolver todos os exercícios. Creio que esta ferramenta é muito, muito interessante, pelo menos para a minha área de matemática, acho extremamente interessante e adequa-se muito a esta metodologia de trabalho de projeto. Obrigada. Muito obrigada, Sónia. E agora vamos sair da Khan Academy e vamos aqui a Guimarães, que resolveu criar o FlashMed. Querem nos explicar então o que é o FlashMed? Isa, não sei. Ora então, boa tarde a todos, conseguem ouvir-me bem? Sim. Sim, então o FlashMed foi uma ideia que surgiu em confinamento, que acabou por ajudar-nos a motivar para a aprendizagem da matemática, mas por outro lado, e se calhar o mais fundamental, para aproximar os alunos, quer da escola, quer da disciplina e entre si, porque à distância de um quadrado, não é? A relação é relativa. E acabou também a criar, portanto, o isolamento, quer entre alunos, quer entre as professoras de matemática que trabalhavam e que preparavam este FlashMed. A primeira edição, portanto, éramos nós que criávamos os desafios que lançávamos no momento em que os alunos não sabiam quando iam ser lançados, os professores sim eram convocados, mas depois, se não me engano, foi no segundo ou terceiro momento do FlashMed, no ano letivo passado, que os alunos nos lançaram o desafio de criarmos o desafio para os professores da escola. A edição teve bastante sucesso e então este ano decidimos lançar o desafio às turmas e serem as próprias turmas, digamos, a desafiarem-se entre si e é isso depois que os nossos alunos vão explicar. Eu queria só acrescentar que ao passarmos a bola para os alunos de serem eles a criar o Kahoot, acabámos por desenvolver outras competências neles, além da matemática, nomeadamente o trabalho colaborativo, porque eles têm mesmo que trabalhar em grupo turma para pesquisar e decidir quais são as questões que vão colocar no Kahoot. As competências digitais, porque eles deixam de ser consumidores de conteúdo e passam a ser criadores de conteúdo. E depois, mesmo no momento, e o Daniel está cá, ele depois pode falar melhor ele dessa experiência,
No momento da aplicação do CAUT aos colegas, o Daniel deparou-se com vários problemas técnicos que podem surgir, né, imprevistos, e que eles tiveram que resolver na hora e perceber que muitas vezes as coisas não são tão lineares como a gente pensa e que os problemas acontecem e eles têm que ter estas capacidades de resolução, quer técnica e não técnica, né? E perceberem que nem tudo corre como a gente prevê, e às vezes é preciso um plano A, plano B e por aí fora. Pronto, eu só queria acrescentar algo que também achei interessante ao vê-los fazerem eles o CAUT, o flashmat durante a aula, e eles, como a colega estava a dizer, todos pesquisavam desafios para colocarem, escolherem os que eles achavam mais interessantes, os que iriam desafiar mais as outras turmas, e também foi interessante vê-los, sendo eles os professores do flashmat, a criarem as hipóteses, porque aquilo, como é de escolha múltipla, eles têm uma hipótese correta e têm outras 3 erradas, e vê-los a pensar, como no ano passado pensávamos nós, a pensar o que é que será que eles vão achar para escolherem esta opção que não é certa. Vê-los nesse papel de professores foi interessante, porque acho que também os motivou para a disciplina em si de uma forma lúdica e não teórica como estão às vezes nas aulas. Mas o Daniel e a Mariana poderão agora dar o seu feedback. Eu vou então falar um bocadinho sobre a minha experiência enquanto participante do FlashMat e também já tendo organizado uns dos FlashMat. Eu gostei bastante e pelos feedbacks que fui tendo ao longo do tempo, tanto da minha turma como das outras turmas, nós gostamos bastante desta iniciativa, porque esta iniciativa foi numa altura em que estávamos todos um pouco confusos e bastante deprimidos porque estávamos em casa. E esta atividade serviu para nos ajudar bastante neste isolamento que estávamos, mas foi bastante mais interessante quando já pudemos ir para a escola, pois sentimos mesmo a união das turmas todas e uma ansiedade boa, porque quando fazíamos o flashmat estávamos todos muito ansiosos para acertar as perguntas e ver quem é que conseguia responder num pequeno período de tempo e quem é que ficava em primeiro lugar, e ouvia-se muito barulho das turmas todas, mesmo do piso de cima, todos a tentarem responder certo. Ou seja, normalmente a matemática é uma coisa que os alunos vêm como uma coisa muito complicada e no FlashMat nós vimos aquilo de uma forma simples, mas que ao mesmo tempo nos divertíamos bastante a fazer. Uma plataforma que, no meu ver, foi mesmo incrível e que uniu bastante todas as pessoas, todos os alunos, e gostei bastante da plataforma. E agora queremos desafiar-vos a fazer um flashmat para acabar aqui a nossa apresentação da plataforma. O que achas, Daniel? Eu acho que está na hora. Eu vou partilhar o meu ecrã para depois pegarem nos vossos telemóveis e porem o código. Tem que ir ao Play CAUT, não é, Daniel? É sim, senhor. Eu ainda estou a encontrar aqui como é que se partilha. Eu acho que é aqui. Também pode ser no computador, não pode, Daniel? Pode. Pode. Seja computador, tablets, o que for. Penso que estão a ver o meu ecrã, certo? Sim, a Isa até já partilhou aqui na conversa o link, sim. Ok, obrigada. Sim. Temos que pôr o pino, não é? Sim. O pino. Ok, obrigada, Daniel.
Penso que não vai vir mais ninguém. Vou dar início. Vamos dar início à segunda pergunta. A maioria acertou. Terceira pergunta. Que agradeço à Isa. Ai, aos professores de matemática. Quinta pergunta. Isto aqui já é mais complicado. Só uma pessoa que acertou. Sim, senhora. Sexta pergunta. Este jogo é um bocadinho injusto para os professores de português. É que eu sou de línguas e isto não está fácil. Isto aqui já é um bocado mais para a geografia. Vamos ver se acertam. Ok, 4 pessoas. Isto está aqui a ver uma luta no pódio. Veja quem leva a melhor. Então a pergunta. Isto aqui, agora, para os Esta professores já é para português. Claro. Temos que valorizar todas as áreas.
Sim, senhor. Afinal, a maior parte era bom português. Estou a gostar. Está a haver uma luta aqui no pódio. Isso aqui já é mais complicado. Quase que a maioria acertava. Para a 11ª pergunta. Há aqui professores que têm que mudar as lentes. Estão a ver mal. Uns veem a mais, outros veem a menos. Aqui para a penúltima pergunta. Três pessoas. Agora vamos para a última pergunta. Ok. Vamos ver quem ficou no pódio neste Profimat. Dá parabéns ao professor André. É, o senhor engenheiro. Aqui ao segundo lugar ao DSNM e ao primeiro lugar que foi a professora Natália. Dá parabéns a todos que participaram. Quem é o DSNM? E o prémio qual é? Somos nós! O prémio agradecer. O máximo que posso fazer é agradecer a toda a gente que participou no Flashmat. Agora vou querer falar um pouco da minha experiência como aluno no Flashmat. O Flashmat vem numa boa altura na pandemia para nos motivar alunos a participar melhor nas aulas, porque o Flashmat, querendo ou não, consegue dar uma aula mais dinâmica, consegue motivar os alunos a participar na aula e querendo ou não, uma aula mais dinâmica a motivar os alunos. Dá um bónus extra ao setor, porque vai ajudar, neste caso, o professor na aprendizagem. Neste caso, ajudar os alunos na aprendizagem. E falar como organizador. É difícil ser setor. Professor, neste caso, há que admitir, é difícil. É uma profissão difícil, mas há que valorizar e também sentir um pouco o que é ser setor, o prazer de ver os alunos a participar, a estar motivados e também verem entre ajuda entre a turma para conseguir atingir o pódio, neste caso é o primeiro lugar. E não tenho mais nada a dizer. Queria agradecer a todos que participaram no Flashmat e por mim não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada a nós pelo desafio. Obrigado eu. Já completaste mais um módulo.
Guimarães, não sei se quer completar. Bem, penso que estas participações de todas as escolas no Share Talk têm sido muito gratificantes, têm sido também um momento de partilha de estratégias inovadoras na sala de aula e motivadoras. Acho que os alunos disseram tudo, os alunos que hoje tiveram a oportunidade de falar. Vamos continuar a fazer estes Share Talks com a Graça, que teve muita dedicação e muito cuidado, tratou tudo ao pormenor para que isto fosse esteticamente interessante também. Na divulgação, hoje na forma como organizou as apresentações. Agradecer mais uma vez a todos os professores que hoje falaram, aos alunos, e quanto mais conseguirmos, penso eu, ter os alunos a fazer intervenção nestes momentos e a estar connosco, melhor, porque sentimos que eles estão verdadeiramente interessados naquilo que estamos a fazer e que nos podem ajudar, acima de tudo. Eles são mais inteligentes que nós, temos de acreditar nisso, e são capazes de acrescentar muito mais àquilo que nós já fazemos. Eles são a força criativa e a força inovadora, acima de tudo. Muito obrigado a todos os professores presentes e especialmente também aqui aos de Guimarães que têm feito aqui um trabalho incrível. Obrigado. Não sei se alguém quer fazer pôr alguma questão aos nossos colegas que hoje estiveram a partilhar algumas experiências. Eu não sei, mas eu acho que nós temos uma escola, acho que a digital até é um método que utiliza no ensino da matemática de uma forma global. Não sei se está aí, se alguém está aí que parece dizer alguma coisa. Qual é a experiência que tem também? O que é da Academy? De facto usamos também, apesar disso não conseguimos estar em condições de poder apresentar-nos também, fazer parte desta Shared Talk, que é uma pena. A percepção que tenho é de que é querida esta forma de dar a matéria, mas infelizmente não tenho mais informação que possa partilhar convosco para já. Eu acho... Digam, desculpem, sim. Ia dizer que tens o André com a mão no ar. André, é que eu não estava a ver. André. Sim, eu queria, era para fazer aqui uma questão, porque pareceu-me que há, e naturalmente há aqui formas diferentes de utilizar no caso da Khan Academy, que é, por exemplo, no caso de Braga, da Sónia, estamos a ver que é na sala de aula, não é? Portanto, o tempo, a hora em que eles estão nas aulas, estão também a assistir aos vídeos, etc. E no caso da Joana, não fiquei com essa certeza, porque isto dá para ter trabalho, digamos, fora e consulta fora do tempo letivo, e perceber como é que gerem isso, ou como é que costumam utilizar-se das duas formas. Se eles depois também têm, no fundo, fora das aulas, também fazem ou são orientados para fazer esse trabalho, ou se focam muito mais com o apoio do professor ao lado, não é? É muito mais na sala de aula. Pelo menos nós aqui trabalhamos muito mais na sala de aula. Eles podem eventualmente fazer, por exemplo, quando estávamos no ensino à distância, também usávamos para fazer algumas aulas assíncronas. Mas agora trabalhamos dentro da sala de aula. A vantagem é que tanto dá para trabalharmos com o computador, se estivermos em salas de informática, também dá para trabalhar com os telemóveis. Eu concordo com a Joana, aqui também nós utilizamos essencialmente na sala de aula. No entanto, se o aluno quiser desenvolver os conhecimentos de forma autónoma, fora da sala de aula, também o poderá fazer e escolher ele próprio quais os conhecimentos que querem abordar. Por exemplo, nesta aula, a aluna que vocês viram, já além daqueles exercícios e daqueles vídeos que eu tinha estipulado para vermos na aula, durante aquela aula, ela já tinha feito outros, porque, como compreendem, todos têm ritmos diferentes, e então ela resolveu
prosseguir, enquanto os colegas ainda não tinham terminado aquilo que estava estipulado. Mas eu depois tive curiosidade também em ler um bocado sobre isto e realmente o que dizem é a facilidade dos ritmos, não é? Poderem de alguma forma fazer enriquecimento de fora é um método de trabalho também de enriquecer e de motivar fora da sala de aula, portanto acho eu, não sei, foi essa a impressão que eu fiquei daquilo que foi aqui dito. E também em termos de às vezes dentro de cada turma os ritmos ao serem diferentes, podermos agrupar por turma, por grupos, e aqueles grupos trabalharem determinados conteúdos até chegarem, não é, portanto, ao mesmo nível, ou pelo menos àquele nível que nós queremos, porque às vezes nós esquecemos que há objetivos mínimos e não objetivos máximos também, não é? E, portanto, nem todos os alunos têm o mesmo ritmo, e eu acho que este tipo de exercícios acabam por também ajudar os alunos no seu ritmo, e o próprio professor a estruturar a sala de aula, ou não, também de forma diferente, não é? E poder, de alguma forma, personalizar e colaborar. Sim, e também, eu estava a apontar isto porque também há a questão da reposição ou as recuperações de aulas, sim, não é? Sim. Okay, quando os alunos faltam, e também perceber se também pode servir para esse tipo de recuperação. Ou se é utilizada dessa forma. A Silvina está com o mão no ar. Era essa, eu ia fazer um comentário e duas perguntas. Uma pergunta vai ao encontro do que disse o André Quinteiro, se vocês também usam isto para reposição de horas. O comentário era agradecer a vossa partilha, porque eu já tinha ouvido falar da Khan Academy, já tinha tentado entusiasmar o nosso professor de matemática a usar. Nós temos muitos módulos em atraso a matemática e muitas horas para recuperar nesta disciplina, e por isso o comentário é obrigada pela partilha. E as perguntas são, uma, se é possível, se vocês usam isto como forma de recuperação de horas, e a segunda pergunta é, se vocês usam pontualmente a Khan Academy ou se usam uma sequência, um número definido de aulas e fazem a avaliação com base nesse trabalho. Ou não? Posso responder? É assim, para reposição de horas podes usar, sem problema nenhum. Eu não costumo fazer isso porque tem a ver com aquilo, tem a ver com o meu método de reposição de horas. Mas se as aulas tiverem sido na Khan Academy, eles vão fazer exatamente aquilo que deveriam ter feito na aula e vão fazê-lo de forma independente. E como é que controlam o processo? Lembras-te no início, não sei se viste no início, tens ali aparecem-te as atribuições que eles já fizeram. Ok. Portanto, tu consegues ir ver, e depois... Realizou ou não realizou. Exatamente, e depois consegues descarregar um fecheiro em Excel com tudo aquilo que eles fizeram. Evidências do que foi feito. Okay. Exatamente, ficas sempre com evidências. Para a avaliação também funciona bem. Agora, eu geralmente eu não utilizo o Khan Academy muito tempo seguido, porque eu gosto de utilizar a Khan Academy para ser assim uma almofada de ar fresco, assim, e em alguns conteúdos, não em todos, nem todos os conteúdos, porque nem todos os conteúdos depois se adaptam a todos os alunos. Então, mas mesmo assim dá para tu fazeres alguns exercícios e depois retirares a avaliação por ali, ok? Não dá, é para ser uma avaliação exclusivamente pela Khan Academy. Pelo menos para mim não dá, porque há outras coisas e outras ferramentas que eu acho que devem ser utilizadas. É um equilíbrio e é a diversidade também que interessa, não é? Porque a motivação dos alunos também é a diversidade de estratégias que nós utilizamos, que isso é que faz com que eles também se motivem e os vamos desafiando, não é? Agora, realmente, concordo ali com a questão que a Silvina colocou, porque estávamos aí com o André, porque realmente eu estava a ver e estava a pensar também nessa questão pontual de alguma recuperação de aulas, não todas, não como diz, ser um tamanho único pronto a vestir para esse tipo de situações, mas em algumas situações e em alguns conteúdos se calhar seria importante, portanto, verem isso. E também foi um dos objetivos, também era desmistificar que não é só para a matemática, mas pode ser para outro tipo de temas, não é? E também era um bocadinho o nosso objetivo com a Khan Academy, era exatamente, então nós temos sempre a sensação que isto é só para a matemática, mas verificamos que não é só para a matemática, portanto, poderá ser utilizado, foi mais um alerta e uma sensibilização para a utilização de mais uma ferramenta digital para a questão
da metodologia do ensino-aprendizagem. Isso acho que é muito bom. Desculpa. Não. Deixa-me só acrescentar aqui mais uma coisa que há bocado eu não acrescentei. Os próprios alunos podem escolher que temas é que querem aprender de forma individual. No perfil do aluno, eles podem selecionar os assuntos. Vamos imaginar que eu agora tenho um interesse sobre física e quero aprender mais sobre física, e o meu curso não tem física. Então eu posso selecionar esse tema e posso individualmente, autonomamente, para além daquilo que me é atribuído pelo professor, eu posso fazer todos os cursos que estão na Khan Academy, de forma individual e autodidata. Ok, isso é muito bom. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Eu também, relativamente ao FlashMat, também eu verifiquei, digam-me se eu estou errada, mas tive a sensação que em qualquer momento, por isso é que nós demos aquele título, pode ser lançado o desafio ao aluno sobre algum conteúdo, o professor pode lançar, esteja ele em viagem, esteja ele em casa, ou esteja em algum sítio, portanto, pode ser lançado aquele desafio para todos, para os alunos, para um grupo de alunos ou para uma turma, e é uma forma também de interagir com eles fora da sala de aula e às vezes fora da escola quando não estão. Não sei se é isso. Sim, é verdade. O Kahoot permite-nos, com o tipo de licença de professor também, permite-nos fazer o mesmo que outras plataformas, permite-nos atribuir às turmas os desafios, propor timings, ou prazo limite para a resposta à tarefa, e depois também tem o pódio, e para além do pódio tem todos os insights relativos ao relatório das participações dos alunos. Há Kahoots criados das diferentes matérias. O que nós optamos sempre foi por criar os nossos desafios para os alunos e depois agora os alunos também criarem os seus, e este foi um exemplo que também algumas questões eram adaptadas também ao público que tínhamos aqui hoje, naturalmente. E ao criarem também estão a estudar, também estão a ter conhecimento, não é isso? Um bocadinho. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Não? Kahoot também é interessante, já agora só uma deixa. Eu costumo usá-lo em economia, juntando, por exemplo, alunos com mais facilidade de aprendizagem com alunos com mais dificuldade. Trabalha pares. E equipas dentro de equipas. E isto também resulta por criar ali alguma competição, porque às vezes os alunos sozinhos têm medo de se expor e o facto de estarem dentro de um grupo manifestam-se mais e criar ali uma dinâmica em que eles próprios fazem perguntas para os colegas e as coisas vão acontecendo muito rápido, a aula acaba muito mais rápido e toda a gente se envolve com muito mais facilidade. Ok, muito obrigada. Sim. Peço desculpa, Graça, e eu concordo aqui, porque eu sou professora de português, não tem nada a ver aqui com a matemática, mas muitas vezes em sala de aula nós também temos, com a metodologia em Braga, não é? Temos aquela parte da planificação dos alunos e eles muitas vezes, como sugestão, põem a realização de um Kahoot sobre um tema específico, não é, que iremos abordar. E o que eu noto é que eles vão pesquisar com muito mais atenção, retêm muito mais facilmente a informação, porque eles procuram a informação correta, têm que procurar possibilidades erradas e, portanto, eles fixam muito mais neste registro assim, não é? Que é, ok, isto é o certo, eu vou procurar o errado e fixam-se muito no correto. Depois, com terem esta competitividade entre eles, não é? Que é saudável, normalmente resulta muito bem, porque eles querem responder todos, querem ficar em primeiro lugar e, portanto, estão muito atentos na pesquisa, na realização do Kahoot e, portanto, eu acho que é efetivamente uma ferramenta que eles gostam e que resulta para eles adquirirem o conhecimento. Depois é o pô-los eles na procura, não é? Que eu acho que é sempre muito mais interessante. Dar-lhe o problema e eles encontrarem as soluções, não é? Investigação. Bem, porque eu já passámos um bocado da hora prevista, eu sei que às vezes é difícil vocês estarem aqui esta hora a acompanhar, mas eu acho que nós também refletimos sobre o horário e chegámos à conclusão que este seria o melhor horário. Como já está um bocadinho avançado a hora, eu acho que já foram lançadas aqui algumas questões, alguns alertas. A partilha acho que foi bastante interessante
Esperamos sinceramente que estes fóruns sirvam de incentivo a mais partilhas, a mais reflexão internas, que eu acho que nós achamos todos que é importante. Entendemos que podemos aplicar, adaptar, porque é isto também que nós queremos com estas sessões, que é não só ficarmos com a informação, mas depois sermos levados a ver quais são os impactos que criaram as sessões, as partilhas dos colegas, para podermos aplicar e depois dar o feedback, ou seja, olha, apliquei, até introduzi mais isto, se calhar é interessante, e portanto essas boas práticas que estão aqui partilhadas, é muito importante termos depois também o feedback e a coragem, sem entendermos, adequar, adaptar tudo aquilo que é partilhado nestes fóruns. Eu acho que a partilha realizada nas edições dos Share Talks e noutros fóruns pode dar melhores frutos, não é se as aplicarmos, como eu estava a dizer, se comunicarmos as nossas experiências e dinâmicas, e no fundo é tudo o foco em prol da formação dos nossos alunos, da diferenciação e também das melhorias das competências. Foram aqui algumas ditas por vós, e a partilha, a autonomia, a reflexão, os ritmos e, portanto, também o sucesso, tudo isso é importante. Se vocês se os colegas não têm mais nada a dizer, resta-me agradecer estarem aqui e aproveitar também para anunciar as datas das próximas edições do Share Talks, para poderem reservar na vossa agenda. Portanto, no próximo, isto logicamente que vai ser novamente comunicado, o nosso plano de comunicação, sempre com o marketing, está sempre aqui a funcionar em pleno. No dia 5 de maio vamos ter um novo Share Talks pelas 17h30, já está mais ou menos o tema fechado, mas também como não está fechado, também não vamos agora aqui anunciar. No dia 9 de junho vamos fazer pensamos fazer um formato diferente e será no momento em sala de aula, portanto os professores estarão com os alunos e será mais dedicado aos alunos. Portanto, resta-me agradecer a todos os que estivemos aqui, um obrigado, aquele abraço e um até breve. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos. Até a próxima. Deus, obrigada. Obrigado e parabéns a todos. Deus. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.